Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 879 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E já deixa aquele like, compartilha, seja com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida e marca a gente, tá? Porque também faz muita diferença. E deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas lá no Spotify, porque faz muita diferença pra gente também. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, iniciando com os julgados da primeira sessão. O primeiro foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: compete à Justiça Federal julgar o mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, em que se objetiva a declaração de nulidade do Decreto 11.795 de 2003, que dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, e da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 3714, a qual regulamenta o mencionado decreto. Então aqui a questão é saber se a competência seria da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal. E aí, gente, qual é o grande ponto, né? O que nós temos aqui? Vamos pensar. Nós temos um mandado de segurança que objetiva questionar um ato do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. Beleza? Então ele vai buscar aqui questionar, não é, uma portaria e um decreto, mas acima de tudo um ato que é atribuído ao Superintendente Regional do Trabalho, beleza? Essa portaria ela vai tratar sobre a regulamentação de um decreto que trata sobre igualdade salarial, critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Beleza. Mas qual é o ponto aqui? Isso aqui, nesse mandado de segurança, se está discutindo relação de trabalho? Não, né? Não se está discutindo uma relação de trabalho. Você está discutindo o quê? Você está discutindo sobre um ato normativo, não é uma controvérsia trabalhista. Você está discutindo aqui sobre um ato emitido pelo Superintendente Regional do Trabalho de uma forma ampla. Então isso aqui tem natureza administrativa. Ah, professor, mas a portaria trata sobre direitos trabalhistas. Sim, mas aqui você não vai olhar propriamente sobre o que trata a portaria. Você está questionando a portaria em si. Podia ser uma portaria aqui sobre qualquer coisa. O que confunde é só isso, que a portaria trata sobre o direito trabalhista. Mas, gente, isso é irrelevante. Poderia ser uma portaria sobre qualquer outro assunto. A natureza aqui é administrativa. Então, a competência da Justiça do Trabalho não é, tá? Competência da Justiça Federal. Então, como é que ficou aqui o destaque? Compete à Justiça Federal julgar o mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, em que se objetiva a declaração de nulidade do Decreto 11.795 de 2023, que dispõe sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, e da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 3714, a qual regulamenta o mencionado decreto. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil, ainda seguindo, nos julgados da primeira sessão, destaque da seguinte forma: o prazo decadencial para o lançamento do ITCMD sobre doação de bens imóveis decorrentes de excesso de meação em partilha de divórcio consensual tem início a partir da transmissão da propriedade do bem mediante registro no cartório de imóveis. Então, gente, olha só essa situação, como ela é, em alguma medida, interessante. Imagina que o Zezinho e a Maria estão se divorciando. Divórcio consensual. O que eles tinham?
eles tinham somente um imóvel, um apartamento ali que eles moravam. Aí o que ficou combinado? Que o Zezinho ia sair igual o Aladim, só com um tapete. E o apartamento ia ficar para a Maria, tá? Então, tá aqui, Maria. O apartamento agora vai ser só seu, é isso que vai ficar na partilha. Beleza. Foi homologada essa partilha lá em 2018. Mas só foi levada a registro lá em 2022. E aí, nesse momento, né, foi registrado e aí passou-se oficialmente a propriedade a ser exclusiva da Mariazinha. Aí a gente tem uma questão, vamos lá. Nós tivemos aqui o que a gente chama de excesso de partilha. O que é um excesso de partilha? Imagina assim, o apartamento pertencia aos dois, não era assim? No momento da partilha, o que era o natural? Que cada um ficasse com 50%. Então, podia os dois ficarem sendo coproprietários, e, por exemplo, alugava, e o aluguel dividia para os dois, podia vender e dividir o valor, podia fazer de um monte de jeito que você imaginar, né? Podia. Mas o que o Zezinho fez? Ele abriu mão da parte dele. Gente, isso aqui é quase como se fosse uma doação. Porque você concorda que até então essa propriedade era compartilhada. E esses 50% do Zezinho, em um determinado momento, passaram para a Maria. Então houve uma transmissão. E aí, gente, se teve transmissão gratuita, não é que aqui foi no chamado excesso de meação, mas que poderia ser também uma doação, dava na mesma, o que o Estado já abre o olho e diz, opa, cadê meu imposto de transmissão causa-mortes doação, vulgo ITCMD? Então é claro que o Estado vai querer cobrar. E aí, esse é o primeiro ponto. Cabe aqui ITCMD, beleza? No excesso de meação, cabe sim, há sim aqui um fato gerador para o ITCMD. Qual é o segundo ponto? É a questão do prazo decadencial para lançar o tributo. Porque olha só, a homologação da partilha foi em 2018, mas o registro no cartório de imóveis foi só em 2022. E aí, em 2024, o Estado resolveu lançar esse TCMD. Aí, qual era o argumento aqui da Maria? Não, como a homologação da partilha foi em 2018, já passaram mais de 5 anos agora. Então já teve decadência. Qual o argumento do Estado? Passou nada. Porque só houve a transmissão efetiva do bem com registro. O registro do imóvel que transfere a propriedade. Não é isso que o Código Civil conta pra gente? Então, só em 2022 começou o prazo decadencial e está longe ainda de completar. Quem tem razão nessa? O Estado, tá? Então, o prazo decadencial só começa com o registro lá no cartório de registro de imóveis, beleza? Sobre o tema, gente, tese repetitiva, tema 1048 do STJ, que vai dizer exatamente que no caso do ITCMD referente à doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador em conformidade com o artigo 144 e 173, inciso 1, ambos do CTN. Tá? Esse julgado aqui saiu no informativo 694 e agora, não é nesse julgado que estamos comentando hoje, nós temos uma aplicação desse tema repetitivo 1048 do STJ. Beleza, gente? Então, como é que ficou o destaque? O prazo decadencial para o lançamento do ITCMD sobre doação de bens imóveis decorrentes de excesso de meação e partilha de divórcio consensual tem início a partir da transmissão da propriedade do bem, mediante registro no cartório de imóveis. Seguindo em frente, vamos para o próximo julgado, agora já iniciando o julgado da primeira turma. Foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429
de 92, destaque da seguinte forma: o atual regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa impõe a exclusão da transmissão da multa civil em desfavor dos sucessores do réu ante a inexistência superveniente de fundamento normativo na legislação. Então, gente, olha só, vamos lá. Nós tivemos uma alteração bem importante na Lei de Improbidade Administrativa com a Lei 14.230 de 2021. Isso daí não é novidade para ninguém. E o artigo 8º da Lei 8.429 foi um artigo que sofreu uma modificação muito importante. Porque o que dizia a redação antiga? Olha só. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Quais são as cominações dessa lei? Aí, gente, são as cominações em geral. Então, aqui você não fala só em obrigação de reparar o dano, não fala só em ressarcir, digamos assim, civilmente, o Estado daquele dano que o Estado efetivamente sofreu. Sanções, cominações desta lei, melhor dizendo, pode ser multa civil, pode ser, enfim, qualquer obrigação de pagar decorrente de uma ordem legal que decorra aqui da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive uma multa, que é uma sanção, não é isso? Agora, qual é a redação atual do artigo 8º? O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, está sujeito a quê? Apenas à obrigação de reparar o dano causado. Houve enriquecimento ilícito ou houve um dano ao erário, o sucessor ou herdeiro tem a obrigação de ressarcir esse dano até o limite daquilo que recebeu, beleza? Multa civil, então, o herdeiro ou o sucessor vai ter a obrigação de ressarcir, mas de forma alguma. Porque aqui se parte do pressuposto que a multa civil é uma reprimenda que é pessoal. Então aqui é uma sanção que é aplicada, que tem uma natureza pessoal e que por isso não deve ser transmitida a terceiros. Seria algo como uma aplicação do princípio da pessoalidade da sanção aplicada. Seria algo bem por aí. Então você não poderia ampliar os efeitos subjetivos da sanção aplicada aqui em relação à multa civil. Ah, professor, mas por que o ressarcimento ao erário pode? Porque, na verdade, você só está ressarcindo o dano que foi efetivamente causado. E aí o patrimônio da pessoa faz todo sentido, que o patrimônio daquela pessoa que causou o dano seja afetado. Ah, mas o patrimônio foi transferido para um terceiro. Sim, mas não deixa de ser o patrimônio da pessoa, Mas a multa civil não. Realmente a multa civil ela tem um caráter muito mais pessoal. Então, a nova lei traz essa inovação. Então, sob a égide da lei anterior, o STJ até entendia pela possibilidade, existia ali algumas questões, Então, não podia ser, por exemplo, pelo artigo 11, era só o artigo 9º e o 10º. Se fosse uma lesão a princípios, então, não se aceitava, mesmo no caso da multa civil, mas hoje já não é possível mais em nenhum dos casos, tá bom? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? O atual regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa impõe a exclusão da transmissão da multa civil em desfavor dos sucessores do réu ante a inexistência superveniente de fundamento normativo na legislação. Seguindo em frente, próximo julgado é da terceira turma do STJ, foi inserido no Estatuto da Terra, e o destaque ficou da seguinte forma: a perda da propriedade do imóvel rural pelo arrendador implica a extinção do contrato de arrendamento, de modo a impedir que o arrendatário
seja mantido na posse até o término previsto na relação contratual. Então, vamos aqui entender, né? O que é o arrendamento rural, para começar? Então, o arrendamento rural é um contrato agrário no qual o arrendador cede ao arrendatário o uso e gozo temporário do imóvel rural para uma exploração de determinada atividade, mediante uma remuneração. Então imagina, por exemplo, que o Zezinho tem uma fazenda lá já toda montada, toda bonitinha, mas ele não tem mais ali, não quer mais continuar exercendo a atividade. Aí ele chega para o Pedrinho e diz: Pedrinho, me paga aqui tantos R$ 1.000 por mês e toca essa fazenda. Tá? Eu arrendo essa fazenda aqui para ti. Então seria isso, né? É algo que se parece um pouco com uma locação. Até por isso, às vezes, você vê na doutrina algo como o arrendamento é uma locação especial, né? Um tipo especial de contrato de locação, ou é uma locação qualificada. Existem esses termos na doutrina. Mas enfim, vamos lá. Próximo ponto. Temos lá no artigo 92, parágrafo 5º do Estatuto da Terra, que a alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente subrogado nos direitos e obrigações do alienante. Então, o Zezinho arrendou a fazenda dele para o Pedrinho durante 10 anos. Mas aí chegou no 5º ano, aí o Zezinho cansou e disse: rapaz, eu vou vender essa propriedade. Vai e vende para Mariazinha. Mariazinha vai ter que cumprir o resto do contrato. Então, ela não vai poder pedir de volta essa fazenda, tá? Antes de acabar o prazo contratual, porque ela se subroga nesse contrato. É isso que diz o artigo 92, parágrafo 5º. Mas agora vamos mudar um pouquinho a história para ver como muda tudo. Imagina que o Zezinho ele não vendeu essa fazenda não, ele fez foi perder na justiça. Mariazinha tinha uma ação contra ele, dizendo que a terra era dela, não, essa fazenda é minha. E ela ganhou. E por conta disso, o Zezinho perdeu a propriedade. Aí, gente, vem a pergunta: a Mariazinha também vai se subrogar nesse contrato de arrendamento? Ou seja, ela também vai ser obrigada a cumprir esse contrato, esperar o prazo acabar? Nesse caso, não. Porque aqui nós não temos uma alienação, não é? Nós não temos aqui uma imposição de ônus real ao imóvel, né, que são as 12 hipóteses que estão no 92, parágrafo 5º. O que nós temos é a perda da propriedade. Tá? Não foi uma transmissão da propriedade, foi a perda. E aí, nesse caso, não existe relação contratual entre a Mariazinha e o Zezinho. Então, por que a Mariazinha iria se subrogar num contrato do Zezinho com o terceiro? Não existe essa subrogação nesse caso. Porque aqui o que houve foi a perda da propriedade. Belezinha, gente? Então, como é que ficou o destaque? A perda da propriedade rural pelo arrendador implica a extinção do contrato de arrendamento, de modo a impedir que o arrendatário seja mantido na posse até o término previsto para a relação contratual. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: no que tange ao adiantamento de honorários periciais de diligência requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, deve-se verificar inicialmente: 1. A possibilidade de a perícia ser realizada por entidade pública. 2. Havendo previsão orçamentária, que a instituição que requereu a prova adiante os honorários periciais. E 3. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final pelo vencido. Então, gente, aqui o caso concreto envolvia a Defensoria Pública, tá? E o que eu quero que vocês tenham cuidado? Porque o caso concreto não tratava de uma situação da Defensoria Pública na defesa de um assistido, mas sim da Defensoria Pública atuando em defesa própria,
ou pelo menos em defesa de um interesse próprio. Então imagina que a defensoria está, por exemplo, executando honorários de sucumbência. De quem é o interesse aqui? É da defensoria. E aí a defensoria pediu uma determinada prova pericial para avaliar um bem, por exemplo, que vai ser penhorado para pagar esses honorários de sucumbência. A defensoria ela pode ser obrigada a pagar os honorários desse perito? Gente, nesse caso aqui, sim, tá? Existe essa possibilidade. Mas eu quero que vocês se atentem a essa questão. Está atuando aqui em interesse próprio, tá? Não é a situação, por exemplo, que a defensoria pede, por exemplo, uma perícia para tutelar o direito de um assistido, né? Beleza. Agora o julgado aqui, ele toma um certo cuidado de tratar como é que seria essa questão, não é? Então, olha só, primeira possibilidade aqui, primeira coisa a se verificar é se é possível que essa perícia seja realizada por uma entidade pública. Porque se for realizado por uma entidade pública, já tira esse ônus da Defensoria, da Fazenda Pública ou do MP de ter que pagar a perícia. Ah, não tem como. Não tem aqui como ser feito por entidade pública. E aí, como é que fica? Aí, tem previsão orçamentária? Se tiver previsão orçamentária, aí realmente quem requereu a prova vai adiantar esses honorários periciais, porque o perito não tem como trabalhar de graça, né? Fica meio chato para o perito precisar trabalhar de graça. Aí, gente, isso aqui é um adiantamento, né? Ao final, dentro de um mundo ideal, aquele que perde vai ter que ressarcir. Mas, enfim, beleza. Segundo ponto é esse. Tem previsão orçamentária? Então tem, vai lá e paga. Terceiro ponto, não tem previsão orçamentária. E aí, como é que fica? Aí, nesse caso, tem que ser pago ou no exercício financeiro seguinte ou ao final pelo vencido. Beleza? Então, você tem essa ordem. Primeiro tenta a entidade pública, aí vê se tem previsão orçamentária. Se tiver, aí a instituição já paga, já adianta. Se não tiver, paga no exercício financeiro seguinte ou é pago ao final pelo vencido, beleza? Então, como é que ficou o destaque? No que tange ao adiantamento de honorários periciais de diligência requerida pela Fazenda Pública, pelo MP ou pela Defensoria Pública, deve-se verificar inicialmente: 1. A possibilidade de a perícia ser realizada por entidade pública. 2. Havendo previsão orçamentária, que a instituição que requereu a prova adiante os honorários periciais. E 3. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para o adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final pelo vencido. Antes de seguir em frente, gente, eu vou fazer aquele convite bem especial para vocês, que vocês já sabem. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com material super atualizado toda semana, gente, por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então vem fazer parte, o valor é acessível, é um material muito completo e você tem acesso a todos os nossos planos de leitura de todas as carreiras em uma única assinatura. Então vem que eu te aguardo, que com certeza vai ser um grande diferencial nos seus estudos. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Então vamos para o próximo julgado, ainda da terceira turma. Foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a interrupção da prescrição ocorre uma única vez dentro da mesma relação jurídica, independentemente do seu fundamento. Gente, então bora lá. Interrupção da prescrição. Qual é o ponto? Com o Código Civil de 2002, nós passamos a ter o princípio da unicidade da interrupção. A interrupção da prescrição só ocorre uma vez. Onde é que está isso? Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente ocorrerá uma vez, dar-se-á. Aí nós temos, gente, hipóteses que são judiciais
e hipóteses que são extrajudiciais de interrupção da prescrição. Então, vamos lá, olha só. Despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordena a citação, o protesto nas condições do inciso antecedente, protesto cambial, pela apresentação do título de crédito em juízo ou inventário ou em concurso de credores, por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora, ou por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Então, nós temos aqui hipóteses extrajudiciais e judiciais. Para efeito de interrupção da prescrição, faz diferença se foi judicial ou extrajudicial? Não, tá? Não faz. E o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma interrupção extrajudicial hoje, eu não posso ter outra amanhã, mesmo que a interrupção amanhã seja judicial. O ponto é esse, tá? É só isso. Então imagina, por exemplo, que hoje a gente teve um protesto, mas 2 anos depois teve a propositura de uma ação. Essa propositura da ação interrompeu de novo o prazo? Não, não interrompeu, tá? Não interrompeu. Então, a interrupção aconteceu uma única vez, quando lá no protesto, ainda que tenha sido extrajudicial e que a segunda causa seja judicial. Beleza, gente? Então, muito cuidado com isso. Então, como é que ficou o destaque? A interrupção da prescrição ocorre uma única vez dentro da mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento. Gente, eu acho que eu não conseguiria terminar o próximo julgado antes de 30 minutos, então eu vou ficar por aqui, tá bom? Mas eu já volto de imediato com a parte 2 e você não foge não, fica por aí que eu já estou de volta. Então eu aguardo você lá.